Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, este é o Memória BC e tem por objetivo guardar para as futuras gerações um acervo, explicando como a gente funcionava no passado para vocês que estão nos acompanhando no futuro, com certeza. Hoje é o dia 18 de junho de 2021 e jovem tem memória sim, porque para chegar ao ponto em que ele chegou, ele tem que ter uma boa memória, um bom desenvolvimento, uma boa história e esse envolvimento com Balneário Camboriú, que é o objetivo principal do projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Memória BC. Estamos falando do vereador Alessandro Teco, mas é da família Cune, né, Teco? Boa, tudo bem, não vamos nem dizer nem bom dia, boa tarde, porque a gente não sabe o dia que o pessoal vai nos acompanhar, vai nos ouvir no futuro. Sim. Tudo bem, Elias? Obrigado pelo convite. É a família Kine, né? Kine. Escreve K-U-E-H-N-E, família... Uns falam Cune, mas não é... Cune, eu em alemão sempre dizia que era Kine, né? Porque normalmente teria a trema, mas não tem a trema, mas mesmo assim o alemão pronuncia Kine. Né? Isso. Uhum. Mas é descendente de alemão mesmo? Descendente de alemão. Tem um pezinho nos bugre também, né? Pro lado da minha mãe. Mas... E da onde é que vocês vieram? Então, o meu pai veio de Jaraguá do Sul, né? Uhum. Nasceu em Jaraguá do Sul e veio para cá com 12 anos, 10 anos de idade. Então ele veio na década de 60, mais ou menos, quando o pai dele veio para cá com a minha avó, né? E se instalaram ali pelo centro, ali no Central Park, por ali na Avenida Brasil, entre a Avenida Brasil e a Avenida Central. Não existia, bem dizer, nada, né? Tinha apenas alguns ranchos ali, algumas coisas assim. E dali ele começou a trabalhar e ajudar os pais ali naquela localização ali. E depois a cidade foi evoluindo e crescendo e hoje é Balneário Camboriú, né? Perfeito. A minha mãe veio de Campo Belo do Sul, né? Próximo lá de na Lages. Região de Lages, sim, conheço. Isso eu falei que tinha um pouquinho de bugre ali, porque ela é daquela regiãozinha, né? Sim. E tem alguma descendência também. Mas o importante é que teve uma união muito boa, né? E hoje nós somos em 3 irmãos, né? Dois homens e uma mulher. E estamos aí para contribuir pela nossa cidade. Perfeito. E para quem não sabe, Jaraguá do Sul fica na região mais ao norte de Santa Catarina, no Vale do Itapocu, né? Isso. Que é o rio Itapocu que corta toda aquela região lá, próximo a Corupá, Guaramirim, Massaranduba, tudo uma região grande lá também, né? Família Kine. Aliás, eu acho que tinha um refrigerante antigamente em Jaraguá que era Kine, né? Tem, existe ainda, né? Existe? Existe. Era um gasosão que a gente chamava? Gasosão, Mas não tem aproximação familiar não, mas o sobrenome é parecido. Pois é, lá tinha Max Willen e o refrigerante Kine, né? Coisa interessante, coisa boa que é bom lembrar aqui para a história. E nós aqui, tinha laranjinha, né? Inclusive, que todo mundo, meu Deus, que ele não tomou uma laranjinha daquela pequenininha, caçulinha. E ali perto também tem a fábrica do chocolate, aquele da garrafinha também. Sim, chocolate. Ali. Que na época era do Guns, agora depois já virou de uma outra empresa. Sim. É mais próximo ali de... quem vai para Pomerode, né? Pomerode, isso aí. Exatamente. Caminho. Aí tá, Balneário Camboriú, o Agenor, seu pai, né? Isso. Foi funcionário público. Foi funcionário público. Minha mãe também fez o concurso, né? Prestou o concurso para funcionário público da prefeitura. E passaram os dois, como trabalharam junto, bem dizer, passaram por vários prefeitos em Balneário Camboriú, né? Eu acho que a minha mãe pegou, o Armando César Guislandi, se eu não me engano. Depois o seu Meirinho, né? O seu Haroldo, depois pegou Pavan e veio vindo, né? Sim. Então eles têm assim uma história muito bonita, né, com a cidade, com o crescimento. Meu pai já falecido em 2014, minha mãe ainda, né, é viva. E a família sempre preservou, né, a questão familiar, a questão social. Né, meus pais, quando novos também, muito envolvidos no Lions, né, aquela coisa de sociedade, fazer a caridade para as pessoas. Então,
nós seguimos assim, né, algumas orientações deles e graças a Deus hoje nós estamos bem encaminhados, posso dizer assim. Perfeito. O nome da tua mãe, o seu Genor eu conheci, mas Isso, é um parceirão, né? A minha mãe é Jussara, né? Jussara Santos Kine. Uhum. Meus avós, minha avó a mãe dela foi professora de piano, meu avô foi professor de geografia aqui em Balneário, no João Goulart, se eu não me engano, mas sim, parece que foi isso aí, que inclusive teve algumas pessoas da sociedade, tive aula com teu avô, professor Gerson, né? Então, são famílias assim tradicionais, né, da cidade. Meus pais vieram de fora, só que nós já nascemos todos aqui, né? Sim. Então, no Santinês, né? Então, é um remanescente ainda do Santinês, porque hoje quando eu vou em algum local que eu falo que sou de Balneário Camboriú, o pessoal, eu não acredito, mas tu é de carne mesmo, é verdade isso? O pessoal não acredita que existe pessoas que nasceram no Santinês, né? Então, a gente se sente até feliz, né? Porque, sim, querendo ou não, nascer em Balneário Camboriú é um privilégio. Não. E o detalhe, quando o Teco falou, e depois a gente vai querer saber por que é Teco, mas quando o Teco falou que a mãe e o pai começaram lá no seu Armando, o seu Armando foi prefeito 2 vezes. Então, foi na primeira vez do seu Armando, depois veio o Meirinho, depois voltou o seu Armando, na verdade, foi prefeito 10 anos de Balneário Camboriú, que era o primeiro mandato 4, depois mais 4, depois do Meirinho, mas prorrogaram 2 anos. Isso. Aí ele ficou 10 anos com o prefeito, o professor Armando César Guislandi, que foi exaustor, diria o Caseca, né? Exator. Exator. O meu amigo Jorge Caseca uma vez falou, o vereador também, né? Na época ele falou assim, quem é que é esse exaustor? Né? Então, não é exaustor, é exator, né? Exaustor é que tirou exator é o que controla a cobrança do imposto do Estado, né? Isso. Da exatoria estadual. Aí, e tu tá indo um tio também que é muito conhecido no Balneário, que é Durval, né? O Durval. Doutor Durval, que a gente chama de Nena, casado com a Marisa Schmidt, família tradicional de Camboriú, né? Lá também a irmã da tia Marisa, a Marli Schmidt, foi vereadora em Camboriú. Marli Terezinha Schmidt Garcia, né? Isso, casado ali com os Garcia também, o Ricardo, o Ronaldo, casado com... Então, são famílias... Foi vereadora, foi secretária de Educação. Foi, contribuiu muito para Camboriú também. E hoje, né, a posição que nós estamos aqui hoje de vereador, né, que nós estamos, né, eu sou muito grato aos meus tios também, porque contribuíram muito, né, essa amizade toda desses anos todos, né, Automóvel Clube, Clube dos Amigos. Sim. O Automóvel Clube quando era na Avenida do Estado ainda, né? Automóvel Clube, Depois é que se juntou, foi lá para Iribá, mas primeiro era aqui na Avenida do Estado, perto do Autocino, acho que era na época, né? Naquela região ali. Isso. Entrando para a cidade à esquerda, ali eu me lembro mais ou menos, eu me lembro por causa do Melo. O Melo Filho. Melo Filho, exatamente. Melo Filho. Tem que trazer o Melo aí também, fazer um... Melo já fez, já contou a história, já contou a lembrança, um cara muito ligado ao esporte também, né? E até hoje é ligado, né? Tem uma paixão, inclusive comentarista, gosta de... É uma figura especial. E o teu tio Nena já é mais músico. O tio gosta além de ser advogado, né? Um excelente advogado, reconhecido, né? Na área que ele trabalha, mas ele também gosta de um violão, né? Ele é um dos pioneiros na advocacia aqui em Balneário, né? Eu era pequeno, mas eu lembro que o fórum era lá na Avenida Central. Lembra que era na Rua 11 ali? Isso. Atrás do supermercado Vitória. Isso, ele tinha um escritório ali, eu lembro como se fosse hoje. E daí de lá para cá ele, né, veio mais próximo do fórum, daí mudou. Fórum para a Quarta Avenida. Quarta Avenida, e depois ficou por ali e, claro, ele gosta do violãozinho dele, final de semana vai para Camboriú no rancho, lá com o pessoal, né, lá na bica que eles falam. Então é o momento que ele tem para sair um pouco, né, dessa pressão da cidade, dos processos, das ações, né, que ele também se envolve muito e eu acho que é bom também para a gente, né, Elias, ter um momento também de descanso, de hobby, assim, onde a gente pode, claro, né, arejar um pouco a mente. Aí quando a sua avó era pianista, você falou? A minha avó por parte de mãe. Por parte de mãe? Isso, parte de mãe. Parte de mãe era pianista. E aí, no caso, o Nena pegou, certo, de... É que o pai do Nena, meu avô, que é o pai do meu pai, né, vamos dizer assim, ele era músico. Então lá em Jaraguá ele já tocava em bailão. Nas bandinhas que tinha antigamente lá, as bandinhas de alemão. Tinha umas bandinhas dos alemão lá e fazia o sucesso, né? E o tio acabou herdando essa
esse dom aí do violão e participa aí na roda de amigos. E o teu pai, o seu Agenor, que eu gostava muito dele, porque compartilhavam às vezes a mesma mesa, né? A mesma Sim. conversa, tomavam uma gelada junto. Aí outro dia eu estava lembrando, disse, poxa, o Agenor, uma das últimas vezes que eu vi ele foi ali. Hoje o Valdir da Maré construiu perto do Santa Inês ali do hospital, o Valdir da Maré construiu um prédio ali, mas tinha um ambiente ali, uma lanchonete, no fundo tinha um negocinho para o cara dançar e tal. Foi outro vez tomar uma cerveja legal com ele, foi lá, bateu na mão. E ele por exemplo, eu sou quem conhece sabe que eu não sou tão grande assim, né? Sou meio petiço. Mas o Agenor, eu acho que o teu pai era do teu tamanho, só que mais forte, Isso, né? mais forte. Ele praticou muito esporte aqui em Balneário, né? Sim. Jogou futebol ali na quadra do Guadalajara. Opa, na Rua 1500. Na Rua 1500. Daí tem o saudade do Nilson José de Borba. Meu professor Deus, Nilson, de judô, né? Judô, pai de Serginho, né? Isso. Então, é o pessoal que fez história em Balneário Camboriú. E fora ali na quadra, que meu pai gostava muito de jogar o futebol de salão, ele jogou muito tempo futebol de areia também, né? Tubarões, né? Com o pessoal ali Bons tempos aquele do... muito bom, né? Nossos campeonatos tradicionais de futebol de areia aqui, né? Hoje Goiá, Tubarão, Sereia, né? Isso. Golfinhos. Golfinho. Era uma turma boa, né? Interessante que o nosso futebol de areia, às vezes quando eu viajava ou ia trabalhar em outros locais, o pessoal falava, como é que você... Disse, não, lá é um time completo. Não é... Era 11 Era ainda, 11, é como se fosse um futebol de campo. Isso, só que era time na areia. completo. Na areia, a praia eu acho que era até um pouco mais larga, né? Um pouco mais larga, tinha mais areia. Sim. E fez muita história também, né? O futebol de areia hoje ele é o futebol de areia mais antigo do Brasil. Sim. Né? Eu passei um pouco agora em 2017, 2018 pela Fundação Municipal de Esporte. E então a gente recebia muitas equipes, os treinadores, né? E a gente era muito cobrado, né, Elias? Porque eles sabiam que antigamente o negócio funcionava. Só que não é que a gente não queria fazer como era antigamente, só que o tempo mudou, né? Sim. Então muitas coisas que faziam antigamente hoje já não pode mais. Aquela questão de botar publicidade na praia, Sim. né? Que tinha o patrocínio. Então hoje eles cuidam muito. Hoje a gente tem a fiscalização que é o Ministério Público, que está muito em cima do poder público, né? Do executivo. Então você tem que andar na risca. Se você botar o pé fora, você pode receber uma punição ali na frente. Então tem muito cuidado com isso, né? Então a gente tentou dar o nosso melhor quando a gente estava na frente da fundação para trazer, né, essa população que gosta do futebol de areia. Perfeito. Agora recentemente eu vi que não pôde vir que ele está adoentado, mas uns dos que praticou muito futebol de areia, Luiz Caetano, Luizinho. Luiz Caetano. Meu Deus, daí vamos lembrar do Teixeirinha, quem mais é que nós podemos lembrar daquele tempo ali? Teixeirinha, o pai do Bola, né? O Joca, né? O Joca que comandava, o seu Ademar Silva, tinha uma turma. O próprio Bira, né? O Eduardo Macaco também jogava. O Bira da Remi. Bira da Remi, ex-vereadora. Isso, Remi foi presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, inclusive, Remi da Silva Osório, né? Isso. E o Birajara também, né? Torcedor, fanático do Avaí e do Vasco da Gama. Do Avaí é poucos que tem, e do Vasco também não tem tanto assim. Falecido, a gente tinha um carinho muito grande por ele também, né? Hoje a gente de vez em quando vê o Mano, né? Mano, a gente filho, mata, né? essa memória assim. É verdade. Tão boa. Até eu fico assim muito triste quando eu lembro que quando ele estava muito ruim naquele momento ali, que ele estava quase mal de saúde, assim, né? Eu passei no dia que ele foi pro hospital ser internado, eu estava passando na frente da casa da ex-vereadora Remi, da professora. Uhum. Inclusive ajudei, né, ele ali, colocar no carro, tudo, e acabaram levando para o hospital. E aí depois não consegui mais falar com ele, que ele veio a óbito, né? Então, mas deixou uma história muito bonita para nossa cidade. Foi funcionário público, inclusive, da Prefeitura de Balneário Camboriú. Agora uma pergunta, por que Teco? Teco, vamos lá. Eu tenho meu irmão, né, que é Anderson, e eu sou o Alessandro. Uhum. Então, desde pequena, minha mãe me falava que eu tinha um boneco que eu chamava de Teteco. Era boneco, mas eu não falava boneco, eu falava Teteco. Era uma mistura de boneco com alguma coisa, sei lá. Aquela a dicção da criança, quando está começando a falar. E no começo era Teteco meu apelido, não era Teco.
Só que daí quando o meu irmão mais novo nasceu, e a gente começou a nossa criação junto, ele não conseguia falar teteco, ele só falava co ou teco, né? E daí começou teco. E aí de lá pra cá veio teco, e quem que é o Alessandro? Ninguém conhece o Alessandro, só teco na escola e acabou ficando teco e agora estamos aí. São 3 irmãos, você falou? Somos a minha irmã, né, a Letícia, que casada hoje, tem um casal de filhos, que ela é adotiva, né? Daí veio eu e depois veio o Chechel, né? Nós somos 2 homens e a menina, a Letícia, que foi adotiva com 7 anos de idade. Olha. Na minha família, por incrível que pareça, nós temos três pessoas adotivas, né? Que é a minha irmã, a Letícia, tem o meu tio, que é irmão da minha mãe, que é o Manuel, adotivo também, e tem o lado do meu pai, que daí o senhor Arnoldo e a dona Albertina adotaram a Andréia, que a Andréia morou muito tempo aqui, trabalhou com Nena também no escritório, e hoje ela mora em São Paulo, em Sorocaba. Olha. Então nós temos 3 pessoas adotivas que, por sinal, acaba se tornando da família, né? Porque, querendo ou não, é um carinho muito grande que a gente tem por todos, e isso que é importante. Olha, e é até importante, quando a gente discute muito a questão da adoção, né? De buscar um local, às vezes as pessoas, até nas nossas programações, a gente discute, conversa com algumas pessoas ligadas a essa área, e sempre se tem uma preocupação muito grande, mais adotar uma criança com mais idade. A sua irmã, então, foi com 7 anos, né? Normalmente o pessoal procura bebezinho e tal, né? Isso, para já crescer junto com os pais, né? Mas até naquela época era um pouco diferente, né, a questão da adoção. Hoje está complexo assim, né? Estão fazendo muitas pesquisas e muitas investigações, né, da questão da família, se tem condição, no pai, da mãe. Então naquela época a mãe não tinha condições de cuidar dela. A minha mãe acabou conhecendo a família e passou a levar ela para nossa casa. Sim. Ela tinha o nome de Letícia, mas tinha outro sobrenome. E depois a minha mãe ganhou na justiça, tudo, conseguiu colocar o nosso sobrenome e tudo. E hoje ela está com 46, se eu não me engano. 46 anos. E o Chechel mais novo? O Chechel mais novo está com 41, né? E eu estou com 43. Perfeito. Agora, claro, mas aí você disse, tem uma tia sua que foi a professora Maria Terezinha Schmidt Garcia, né? Foi secretária de Educação, foi vereadora em Câmara, acho que 2 legislaturas ou 3, não me lembro mais, né? 2 ou 3, Elias, agora eu não lembro. Que era uma pessoa muito inteligente, a gente tem um carinho muito grande, o Ricardo também, que é uma pessoa maravilhosa também. Agora eu te pergunto, e isso influenciou a tua ida para a política? Não, tu sabe que na verdade, eu entrei na política, foi uma brincadeira, né? Eu coloquei ali nas minhas redes sociais, Teco vem aí, só que isso foi lá em 2016. E o Facebook, ele tem uma determinação que você troca o nome e tem que esperar um período para mudar, né? Sim. Então, eu fiquei 30 dias com Teco vem aí, não consegui mais mudar. E aí o pessoal começou, daí Teco vem aí, vem para quê? Prefeito, para vereador, e começou aquela brincadeira. Mas não foi essa a intenção, né? Só quis dar um choque assim no pessoal, mas... E aí depois eu mudei o nome, daí botei o nome normal, Alessandro Kine, Alessandro Teco, enfim. Só que daí as pessoas que viram aquilo começaram a me perguntar no privado, daí Teco, o que vai acontecer? Como é que tá a tua vida? Vens aqui? Ah, não sei, eu até estava pensando em ser candidato, né? Testar a urna, que a gente fala. E aí foi que daí acabei conversando com o Fabrício, a Mozara, que é muito amigo do Chechel e da minha esposa também. E daí ele estava com aquela questão de uma nova política, né? E a gente acabou aceitando o convite e participamos daí da eleição em 2016 e acabamos fazendo 829 votos. Né? A nossa família nunca foi envolvida com a política. Pois isso né? Porque eu sempre perguntei, o Nena, seu tio, uma pessoa muito conhecida, né? Muito simpática, muito atuante na nossa sociedade, teu pai, idem, né? Atendia muito bem, era um exemplo de funcionário por fácil de coração e por conhecê-lo. E eu não me lembro, por exemplo, o seu Agenor dizer assim, olha, eu vou ser candidato. Ele nunca falou isso, nunca. Nenhum, nunca quiseram se envolver, né?
Justamente pelo histórico, entra na política, tem questão de vai roubar, corrupção, né? Então, eles sempre preservaram essa questão de família, assim. Uhum. E eu acabei entrando justamente por todo esse acontecimento, né, que foi. Mas ali da Marli, eu acompanhei ela algumas vezes lá em Camboriú, né? Mas não teve nenhuma influência assim, não. Né? Foi mais assim uma questão minha mesmo, pessoal, que a gente chegou a conversar em família e aí recebi o apoio da minha família e decidi participar das eleições de 2016. E a irmã da Marli, que é minha tia, né, casada com a Marisa, me ajudou muito nesse processo. É professora também do Estado, deu aula no João Goulart, ajudou o secretário Jaime também, na época, se não me engano, da gestão do Periquito, né? Pôde contribuir muito para a educação de Balneário Camboriú. E então, é aquilo que eu falei, né? A família sempre tentou contribuir da melhor forma possível para Balneário Camboriú, né? Então, esse é o objetivo, né? Hoje eu tenho 2 filhas, sou casado, tenho uma filhinha de 1 ano e 6 meses, tenho uma de 7. Então, o que a gente possa fazer, né, o melhor para deixar assim, um legado para as crianças também, né? Perfeito. Eu estou sabendo, inclusive, quando nós estamos gravando esse programa aqui, que o Chechel vai ser pai. Chechel vai ser pai, acertou no gol ali, fez um golzinho. Conheço a Bárbara também, esposa do Chechel, uma pessoa maravilhosa, né? Aliás, toda a família dela são maravilhosos também, pessoas conhecidas nossas. Queremos trazer alguém da família deles também para conversar conosco do hotel, né? Do Blumenhof. Blumenhof. Exatamente. Isso. Agora, mas claro, você tem uma formação, sua formação universitária é em educação física. A educação física, as pessoas muitas vezes confundem assim, né? Só para questão de nomenclatura e conclusão de curso. A educação física, ela tem o bacharel e tem o licenciatura. Sim. Então, a graduação ela é dividida. O bacharel, ele só pode trabalhar em academias, em clubes sociais, em alto rendimento, treinamento de clubes, só nessa área. O licenciado já pode dar aula em escola. Então, eu sou profissional de educação física, eu não posso lecionar na escola, porque falta ainda algumas cadeiras, né, para mim receber o diploma de licenciado para estar dando aula em escola, né, aula. Então, fiquei formado em 2013, me formei, e antes disso já vinha como professor não formado na Fundação de Esporte, né, que eu fiquei uns 7 anos ali, fazendo processo seletivo, né, participando, dando aula de tênis de mesa, futebol de salão. Ajudei também um time feminino, que nós fazíamos treinos no estádio municipal, né, ali no bairro das Nações. Isso. Então a gente sempre estava envolvido. Na época, em 2008, se eu não me engano, ali, quando o Periquito assumiu, né, que o Sandro Bernardoni foi o superintendente, a gente fez o processo seletivo e conseguimos entrar ali em 2008, 2009, e a partir dali eu fiquei até 2016, início de 2016, porque daí teve as eleições, eu tive que sair, mas sempre no processo seletivo. E ali depois de 2013, que daí eu já consegui, no caso, ser contratado como professor, né? Mesmo pelo processo seletivo, mas a equiparação salarial era diferente. Antes eu era professor de oficinas. E quando formado, a gente passa daí até a remuneração como professor formado, né? Essa é a diferença. Agora, no esporte, qual é a área que você mais gosta? Qual é o esporte que você mais aprecia ou que já praticou mesmo? Eu desde pequeno, sempre joguei futebol, né, Elias? O falecido Celso, né, o professor Celso ali o Ribeiro, casado com a professora Lenir, não sei se lembra dela. Sim, agora. Então, eu fui atleta do Celso aqui no ginásio, aqui antigamente era CME, não era fundação, era Comissão Municipal de Esporte. Isso, era CME, então a gente participou de vários jogos, né? Eu joguei muita bola no Automóvel Clube, Clube dos Amigos, era futebol suíço, futebol de salão. E como eu estava muito envolvido nessa questão de esporte, em 2000 eu recebi uma proposta para mim ser jogador profissional de futebol. Opa! Em 2000. E eu fui atleta não da Camburuense, do Camboriú Futebol Clube.
Lembra em 2000 que o Ariguzzi era o presidente, tinha o Jackson também, que era diretor do Camboriú. O nosso treinador era o Nélio, o jogador Nélio. Sim. Futebol. Poxa. Então lá em 2000 eu fui profissional jogador profissional e nós treinávamos em Camboriú. Aqui no João Cop ali, tinha um campinho ali. Sim, o campo do João Cop, logo na curva ali, mais ou menos, quase em frente onde é a Central de Luto. Isso, perfeito. Então os nossos treinos eram ali. E quando a gente não conseguia treinar ali, nós treinávamos no bairro do município. E quando nós estávamos num treino coletivo, né, que a gente chama assim, um amistoso, eu acabei quebrando a minha perna. Num treino mesmo. E eu fiquei com a fratura, demorou para calcificar e depois da fratura eu não voltei mais a jogar bola, né? E isso foi em 2000, aí me recuperei e tudo, comecei a trabalhar em outras áreas e lá em 2008 eu conheci a Federação Catarinense de Futebol de Camboriú, Delfim de Pada Peixoto. Delfim de Pada Peixoto Filho, isso, grande Delfim. Grande Delfim. E eu fiz o teste lá, o curso de árbitro de futebol. Olha só. E a partir dali comecei, né, com um treinamento específico, né, para arbitragem, que ele é um treino diferente do jogador de futebol profissional. E eu comecei a arbitrar infantil, comecei a arbitrar aqui o amador de Balneário, apitei muito Itajaí, Tijucas, Botuverá, Porto Belo. Então, a partir dali eu consegui me federar na federação, né? Porque, como árbitro federado, né? Porque você precisa ser federado para estar apitando jogos do catarinense, né? Então daí eu comecei a apitar Avaí, Joinville, juniores e na Série A eu fiquei só de quarto árbitro, né? Porque que daí já foi tinha passado já alguns anos e já estava já no finalzinho, porque daí eu já estava envolvido meio na política, eu não quis conciliar. Mas tive uma grande vivência ali, né, no futebol também como árbitro, e eu posso dizer que todo árbitro de futebol, se tu entrevistar as pessoas, são os jogadores profissionais ou jogador frustrado. Que não conseguiram ser o jogador profissional, mas ficaram perto do jogador, dentro das quatro linhas, mas está no meio do pessoal. Com exceção do Margarida, que é um caso à parte, né? Estão brincando aqui. Mas assim, até quando você falou no Delfim, eu fico feliz em lembrar o Delfim de Pada Peixoto Filho, conheci ele como ícone, deputado, né? Tudo mais, representando inclusive a nossa região, mas assim, eu vivenciei também, e trabalhando às vezes, na época na Rádio Capital de São Paulo, mas eu sempre estava destacado para o norte e tal. Aí todos os estados que eu percorri, centro-oeste, norte, alguma coisa do nordeste, eu nunca vi uma sede de uma federação ser fora da capital. É verdade. E o Delfim trouxe ela para o Balneário Camboriú, que não é na capital. Santa Catarina conseguiu esse grande... Por isso que eu sempre falo e elogio a memória do Delfim. Ele merece todas, né, as homenagens, né, que ele fez uma história marcante no futebol catarinense. Trouxe a federação para Balneário, né, onde a maioria delas é em capital, né, trouxe, né, enfim. Sim. E o outro histórico também que eu posso falar dele, ele conseguiu colocar quatro equipes de Santa Catarina na Série A. Exatamente. Uma vez eu encontrei ele no Bradesco, Delfim, deu, né? Quanto tempo está na frente da federação? Eu falei ainda para ele, só conheço um cara que está tanto tempo quanto tu, que é o Toniquinho na Federação do Acre, é o Antônio Aquino. Aí ele disse, não, ele só sai quando botar 5 na série. Tá bom, vamos tentar então, mas não deu certo, infelizmente, não, uma coisa trágica. Teco, olha, nós nem falamos da sua passagem pela presidência, mas você já falou isso várias vezes, da Fundação Municipal de Esportes. Nós estamos com um minutinho para você dizer assim, para essas pessoas que estão e vão ver a gente, vão ouvir a gente no futuro, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Esses pesquisadores, né, vamos dizer. Esses pesquisadores. Então, o que eu posso dizer é que Balneário hoje, né, é o que é pelos moradores, né, que vivem aqui. Né, pessoas que lá atrás conseguiram
um espaço em Balneário Camboriú, conseguiram, né, fazer o seu papel, plantar sua semente e hoje deixaram, né, esse legado para todos nós, né, a nossa geração que está vindo e nós fazendo bem também para as gerações futuras que vão vir. E o que eu posso deixar é tentar sempre, né, fazer o bem das pessoas, né, Elias? Plantar coisas boas, na questão de educação e, enfim, pensar no próximo, né? Porque com certeza o que você fizer de bom pro teu próximo vai ser retribuído para você também. Perfeito. Lembrando que o Teco, Alessandro Teco, é nativo, nasceu em Balneário Camboriú, no Hospital Santa Inês. Isso é muito importante a gente lembrar. Isso aí. Tá bom? Olha, esse foi o Memória ABC de hoje. Nós estamos gravando esse programa, né, para o futuro, para pesquisas futuras também, num dia 18 de junho de 2021. Esperamos você, com certeza, no próximo Memória ABC. Grande abraço. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.